Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos novamente mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu trago um relato que aconteceu, mas pouco recente, né? Deve ter umas 3 semanas por aí. E foi muito importante para mim esse relato. Eu aprendi muito com essa experiência. Ela aconteceu aqui mesmo, né? Não foi nas colônias, não foi lá embaixo, não foi, não foi nada disso. Foi bem aqui, mas me trouxe um aprendizado de grande valia, grande mesmo. Eu vou falar aqui o relato e depois eu vou responder uma pergunta. Como é só uma pergunta, eu não vou gravar um vídeo só para essa pergunta, pois dá para respondê-la de forma bem simples. Essa pergunta foi do Buscador Ocultista, que fez no último vídeo que eu gravei. Oi Renato, uma projetora numa live afirmou que só pessoas que tenham genética certa poderiam sair do corpo. E quem não tem essa genética pode tentar 1000 exercícios que não consegue. Você concorda? Explica quem não consegue. Então essa é a pergunta dele. Eu conheço eu vi esse vídeo e eu vou responder depois do relato o que eu penso a respeito, baseado no que eu venho estudando, aprendendo e nas minhas próprias experiências. Então, quem quiser ouvir a resposta da pergunta, depois do relato. Quem estiver só pelo relato, depois dele, saiba que eu vou responder essa pergunta, tá? Vamos lá. O relato foi o seguinte: a minha mãe, ela desencarnou lá por volta de 2021. Foi em 2021. Ela e eu demorei 6 meses para encontrar com ela fora do corpo. Por quê? Porque eu pedi para a espiritualidade que quando ela estivesse pronta e não fosse atrapalhar em nada, então eu não tinha pressa de encontrá-la. Encontrei, tem um relato aqui, né, no canal, chama, se eu não me engano, Encontrando com Ente Querido. Foi muito emocionante para mim, foi muito bom, eu tive umas revelações ali também, foi muito interessante. Bom, de lá para cá eu tenho visto muito ela ainda permanecendo na residência, saio do corpo, vejo ela. E por várias vezes, quando eu encontrei ela aqui, teve vezes que eu tinha certeza que ela estava só visitando, né? Mas no começo estava com um pouco de dificuldade, de resistência, muita saudade dos filhos, do lugar. Conversei com ela a respeito disso, fora do corpo. Eu disse que era difícil mesmo. Então, e dali ela seguia. Eu sempre falava com ela: mas você não pode ficar aqui, você tem que seguir. Sua vida agora não é aqui mais. Sua vida agora é em outra dimensão, né? Você tem que dar continuidade. Vir de vez em quando não tem problema, mas ficar aqui por apego, isso não vai te fazer bem. Então, e aí eu criei esse mecanismo em mim de toda vez que encontrar ela, ter como atitude inicial, entre aspas, meio que doutriná-la, né? Para que ela não fique aqui. Você não pode ficar aqui, você tem que seguir. Então, toda vez que eu via ela fora do corpo, encontrava com ela, a primeira coisa que eu fazia é: não, vamos, você não pode ficar aqui mais. E assim foi esses anos até 3 semanas atrás. Na penúltima vez, quando eu saí do corpo, então vou acabar tendo que fazer 2 relatos, né, para vocês entenderem. A penúltima vez que eu saí do corpo, não, a penúltima vez que eu encontrei com ela, tem 1 mês mais ou menos, eu fui descendo as escadas. Quando chegou lá embaixo, onde era o antigo quarto dela, eu vi ela mexendo assim, né, na cômoda, mexendo alguns objetos lá. E eu já cheguei com a mesma atitude: olha, você não pode ficar aqui mais e tudo. Só que dessa vez eu aprendi
a conversar mentalmente, sem precisar mexer a boca, tá? Tem gente que fala que você não precisa mexer a boca para falar e tudo, não é tão simples assim não, tá, gente? Não é fácil assim não. Pelo menos para mim não foi, então eu custei aprender e aí eu converso mentalmente com a pessoa e ela conversa falando. Eu vejo ela falando, escuto normal, mas ela consegue me escutar mentalmente. Então eu fui conversando com ela mentalmente e ela me respondia, né, oralmente. Eu conversei com ela, falei, olha, você não pode ficar aqui mais, tudo a mesma coisa, eu só repetindo, né? Eu preso nessa gaiola da doutrina que você tem que doutrinar, né, as pessoas. E fui, peguei no ombro dela, saímos conversando, e eu perguntando algumas coisas, fazendo alguns questionamentos. E fomos subindo a escada até chegar numa garagem. E eu falei com ela, então você não pode, você tem que seguir o seu caminho. Isso não vai te fazer bem. E nesse momento ela diminuiu e transformou-se numa criança de uns 8 anos mais ou menos, um rapazinho, e abriu uma luz assim grande e esse rapazinho simplesmente entrou na luz. Ok, quando eu voltei pro corpo, quando eu retornei pro meu corpo, eu já retornei com um sentimento de culpa. Não sei porquê, pode ser o amparador, o mentor que colocou para mim, na minha cabeça isso, mas eu fiquei com o sentimento de culpa do seguinte: por que que eu tô doutrinando ela toda vez que ela aparece? Por que que eu já criei essa atitude, essa reação toda vez que eu a vejo? Eu não posso ficar fazendo isso, eu tenho que conversar, respeitar, saber por que que ela está ali, entre outras coisas mais. Eu preciso entender essas coisas, né? Tem espiritualistas famosos aí, né? Moisés Agui, Wagner Borges, entre outros, que tem relatos deles, que não me lembro qual deles foi, que falou que mudou para uma casa e tinha um espírito que morava nessa casa. E ele não queria sair de jeito nenhum, mas também não queria fazer mal para ninguém. Então essa pessoa ficou lá morando com esse espírito alguns tempos. O espírito sentava, assistia televisão e tudo, até que depois de alguns anos esse espírito simplesmente sumiu e nunca mais apareceu. Então tudo tem o seu tempo. Bom, voltando então, eu fiquei nesse sentimento de culpa quando eu retornei pro corpo, abri os olhos, fiquei pensando naquela sensação esquisita mesmo. Falei, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que deixar ela ficar, o que que ela quer, o porquê que ela tá aqui. Eu nem tô perguntando mais, eu já tô chegando, né? Tocando a pessoa para fora e não pode fazer isso, não pode. Então essa questão de ter que doutrinar os espíritos, a gente vai lendo as coisas, né, e a gente acaba colocando em prática aquilo que a gente leu sem saber se aquilo é o certo mesmo, ou é o errado, ou se aquilo se aplica em todos os casos. Até porque muitos escritos, muitos livros não explicam claramente as situações, principalmente esse fato de que cada caso é um caso diferente. Tem questões que são situacionais, né? Depende da situação, não é a mesma aplicabilidade. Então, daí eu prometi para mim, falei assim, olha, a próxima vez que eu sair do corpo, eu vou deixar ela, vou só conversar, não vou tentar doutrinar, não vou tentar tirar daqui, vou deixar. E assim foi, tive outras saídas, mas não encontrei, também não fui atrás, porque tem coisas que eu deixo de forma natural, até para não forçar. Então não fui atrás, tive outras saídas, outras experiências. Quando foi há 3 semanas atrás, eu tive outra saída, até relatei um pedaço dessa experiência no vídeo passado. Eu saí do corpo, fui andando aqui em casa, né, normal, vi algumas pessoas trajadas, né, com determinadas roupas e decorei bem aquelas roupas que as pessoas estavam. Porém, eu sabia que aquelas pessoas não estavam ali naquela hora, naquele momento. Isso eu estava consciente, eu sabia, eu tinha certeza disso. Tanto que estava de madrugada ainda e as pessoas estavam fazendo atividades normais, né, que você faz no dia a dia dentro de casa.
Só que eu decorei a roupa, a vestimenta dessas pessoas. Falei, vou registrar esse dado que é importante para mim eu saber. Por quê? Porque eu não acho que tudo é uma viagem na maionese. Eu acho que tudo tem algum sentido, tem um porquê aquilo ter acontecido ali. Pode ser verdade, pode ser uma criação da nossa mente. Tudo tem um porquê. Então eu gosto de ir atrás desse porquê, saber por que que apareceu isso. Por que que eu imaginei essa coisa e ela apareceu ali preenchendo aquele campo que era real na experiência. Por que que o real misturou com onirismo, né? Com fantasia? Por que que uma parte ali era real, uma parte era fantasia? Por que que o quarto estava num lugar e a cama estava em outro? Então tem várias coisas que eu gosto de entender. E aí eu decorei esse dado. Ok. Continuei descendo, fui até o quarto, fui tentar chegar até a casa na parte de baixo. Quando eu cheguei, para minha surpresa, minha mãe estava lá embaixo e ela estava com meu pai sentado de frente para ela, né? Os dois já faleceram. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. E ela estava com meu pai. Quando eu cheguei na sala assim onde eles estavam sentados, a sala estava preenchida com uma energia muito boa, muito gostosa. Quem já pisou, pôs o pezinho em alguma colônia espiritual lá para cima, sabe do que eu estou falando, sabe a sensação que eu estou falando. Ou quem teve a bênção aí de um mentor, de um guia espiritual, sabe do que eu estou falando. A sensação que não dá para descrever, tá? Só passando pela experiência para a pessoa saber o que que é. Mas é mais ou menos assim, reduzindo a 0,1. É como quando você ganha alguma coisa, você conquista uma coisa que você queria muito, muito. Você fica ali preenchido daquele êxtase, assim. É uma coisa, é uma mistura de poder, mas não é esse poder de que eu sou maior do que os outros, mas essa mistura de que eu sou capaz, eu consegui, eu sou abençoado, é muita coisa misturada junto, muita coisa. Então eu senti essa energia tão boa, tão gostosa ali no ambiente, e aí eu olhei para ela, ela sorrindo assim para mim, e eu falei, eu não vou doutrinar de jeito nenhum, parei com isso. E ali eu conversei algumas coisas, questões de família com ela, e ele ficou mais calado assim, mas falava uma outra coisa. E foi muito bom essa experiência. Dali, depois de eu ter conversado, óbvio, né? Chegou um determinado tempo, eu percebi que eu ia retornar para o corpo, então eu retornei antes de eu ser tracionado automaticamente, porque assim eu consigo trazer toda a informação. Trazer não, né? Porque ela está sendo gravada em tempo real no meu cérebro. Mas pelo menos não ia ter nenhuma perda de consciência ali. Ok, retornei para o meu corpo, preenchido com essa energia. Fiquei uns 2 dias com essa energia muito boa no meu campo energético, muito boa mesmo, aquela sensação maravilhosa. E aí entrou alguns pontos, né, alguns fatos, que são o seguinte. Eu não tinha encontrado com meu pai até hoje, tá? Para vocês saberem. Essa foi a primeira vez. E uma das coisas que ela me falou é que ela conseguiu encontrar ele só agora que eles puderam se encontrar. Talvez ela tenha precisado passar um tempo primeiro, depois do desencarne, né, uma preparação, que só agora ela pôde encontrar ele, eles puderam se encontrar. Uma das coisas que ela me falou. E eu fiquei pensando depois, refletindo sobre essa experiência, o seguinte: pode ser que ele já tenha reencarnado? Pode ser sim que ele já tenha reencarnado. Pode ser que aquilo ali foi uma criação minha mental, plasmou ali a imagem dele? Pode ser, mas eu não estava pensando nele. Não penso nele com frequência, né? Com frequência não, quer dizer, raramente eu penso nele. Até porque ele tinha 8 anos quando ele faleceu, então praticamente não penso nele. E por que que aquela imagem estava ali? Ah, pode ser um espírito enganador. Pode ser um espírito enganador, pensei nisso, mas com uma sensação tão boa dessa, eu queria ser enganado todo dia por um espírito desse. Sabe? É uma sensação maravilhosa, uma sensação de plenitude, de paz, de amor, de tudo junto. É muito melhor do que essas sensações que a gente sente normal. Então, lógico que não é espírito enganador, porque a sensação diz muito, a energia não mente.
Então eu gravei essa sensação, eu sabia que aquilo ali tinha muito de real nessa experiência. Bom, pode ser que ele tenha reencarnado e ali durante o sono ele desdobrou, né, veio, encontrou com ela na forma que ela reconhecia ele antes, pode ser isso também. Pode ser que não, pode ser que ele não reencarnou, porque também tem 30 anos, né? 30, 30 e poucos anos, né? 34 anos, tem espírito que demora 100 anos, 70, 30, 28, isso, como eu disse, é situacional, depende da situação de cada um. Bom, seguindo ali uns 2, 3 dias, normal, eu vejo as pessoas que eu tinha visto na minha experiência no mesmo dia, vestida, trajando a mesma vestimenta que eu vi na minha experiência. Exatamente a mesma experiência, a mesma roupa. Uma delas estava no mesmo lugar onde eu vi, né, durante a experiência. A outra estava assim, era um cômodo, ela estava em outro. Mas a roupa era a mesma, era idêntica, assim, dessas duas pessoas. O que me fez ali meio que confirmar também um pouco da veracidade dessa experiência. Não foi muito tempo depois, foi questão de 2 dias. Então, isso tudo eu vou aprendendo com esses dados. Ou seja, nem tudo que eu vejo lá é aquilo ali em tempo real. Pode ser que eu esteja misturando o presente com o futuro, o passado com o presente, pode ser que esteja misturando fantasia com realidade, onirismo com lucidez. Pode ser que tenha essas nuances assim. Então, por isso que eu gosto de coletar esses dados, ficar pensando, refletindo sobre isso. Por que isso aconteceu? Por que acontece assim? Essas coisas, isso é importante para a gente que está nesse caminho do desenvolvimento. Então, essa experiência eu queria compartilhar com vocês. Ou seja, quando eu parei de tentar doutriná-la, olha a bênção que eu tive. Né? Isso significa que talvez ela tenha estado tentando me mostrar, né, isso há muito tempo. E eles respeitam a gente, que eles sabem que a gente, quando sai do corpo, a gente não está 100% lúcido na maioria das vezes. Então eles respeitam a gente, eles esperam a gente, eles não podem forçar a gente. Então eles esperam. Bom, a experiência é essa. Não vou render mais, apesar que dá vontade de comentar mais a respeito para responder a pergunta. A pergunta foi o seguinte: buscador ocultista. Oi, Renato. Uma projetora numa live afirmou que só pessoas que tenham genética certa poderiam sair do corpo. E quem não tem esta genética pode tentar 1000 exercícios que não consegue. Você concorda? Explica quem não consegue. Eu não concordo. Isso não condiz com a minha realidade. Isso não condiz com os espiritualistas de nome que eu estudo. Não condiz com os espiritualistas de nomes, espiritualistas de nome que eu gosto deles, né? Wagner Borges, Moisés Zagui, tantos outros aí, grandes ainda aqui no Brasil. Não condiz com os antigos também, diziam, né? Com Robert Monroe. Sabe, para mim foi um comentário muito infeliz, foi uma afirmação infeliz que tira a esperança das pessoas. Eu acho que a gente não tem esse direito de tirar a esperança das pessoas. Ah, Renato, mas se for verdade, a verdade tem que ser dita. Você acha que se a pessoa não estiver preparada para ouvir a verdade, se fosse assim, Deus revelaria tudo pra gente, né? As encarnações anteriores e muito mais. Então nem todo mundo tá pronto para ouvir a verdade, mas isso eu acho que não é uma verdade, tá? Por quê? Baseado nesse primeiro ponto que eu falei, nunca vi. O Wagner Borges cansa de falar, qualquer pessoa, todo mundo sai do corpo quando dorme, gente. É automático, você sai. A questão é ter ou não ter lucidez, tá? E ter lucidez basta você desenvolver, ok? Os exercícios são para isso. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu não concordo, porque eu já tive umas 7 pessoas, de todas que eu expliquei como faço para sair do corpo, 7 pessoas que levaram a sério, essas 7, todas elas conseguiram ter experiência fora do corpo. Tá? Algumas têm
teve uma que um amigo teve a experiência, saiu de casa, voou na rua e voltou pro corpo e ficou com muito medo, e falou comigo que não queria mais isso, que não queria, que ele ficou com muito medo. Eu falei, é só você não fazer mais os exercícios. Aí ele não fez, não teve mais experiências, tá? Mas outros tiveram experiências, teve, sabe, todos que pegaram mesmo firme e fizeram os exercícios ali, ou ficaram tentando vários exercícios até um dar certo, conseguiram ter resultados, tá? Todos que eu pude acompanhar mais de perto ali e saber que realmente estavam praticando, tiveram experiências sim, tá? E eu nunca li em nenhum livro, em nenhum local, falando que só pessoas que têm a genética certa podem sair do corpo, tá? É igual eu vi um vídeo do Moisés Exagüe esses dias que eu gostei demais. A pessoa perguntou no vídeo se tinha que descalcificar a glândula pineal para poder ter clarividência. E ele falou, nossa, eu gostei demais da resposta dele, que ele falou assim, gente, é um conjunto, o chakra trabalha em conjunto, todos eles junto. Então esse trem de descalcificar a glândula pineal e tudo é só um detalhe, isso é só um detalhe. Eu gostei muito por causa que ele abre espaço para as pessoas, né, não saírem assim focando em um ponto específico e achar que aquilo ali vai trazer todos os resultados que a pessoa almeja ali, todas as experiências que a pessoa quer passar. Então, não concordo, tá? E explicar quem não consegue. Quem não consegue é quem não treina, quem ainda não está pronto para sair do corpo. O que que eu digo não está pronto? Olha, você tem que dormir umas 3, 4 horas, pelo menos, depois acordar, ou 5 horas, depois acordar. Fazer um exercício desses vários que tem no meu canal, depois voltar a dormir com a intenção que vai sair do corpo, e você vai ter as experiências ali. Se a pessoa não estiver pronta, é sinal que ela ainda não quer fazer esse esforço, não quer fazer esse sacrifício para acordar de madrugada, sabe? Acordar, esperar o sono passar para fazer o exercício. Nossa, tão cansado, eu tô com um soninho tão gostoso. Então a prioridade sua ainda é descansar o corpo. Ainda não está pronto para sair do corpo. Isso sim, eu penso. Agora, quer desenvolver, quer treinar, faça com seriedade, pegue firme, ok? Então, testou um exercício ali uns 3 meses, não conseguiu resultado, nenhuma sinalética, então passe para o outro exercício, porque como eu disse, a sua configuração energética é diferente. Um outro exercício vai te dar um resultado bem mais rápido, você só precisa descobrir qual é o seu exercício, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha respondido. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.